Já tratados as questões técnicas aí, vamos em frente, na graça do nosso Deus. Nós estamos nos nossos cultos de restauração, palavra e família, onde nós estamos aprendendo que Deus não restaura casamentos e nem restaura relacionamentos. Deus ele restaura primeiro vidas, e através das vidas ele restaura então o casamento, restaura relacionamentos, restaura a família, através da vida tua restaurada, começando a partir de quem? De mim, de você. Não espere pelo seu cônjuge a restauração do seu casamento, comece você a restauração do seu casamento a partir de deixar Deus restaurando a sua própria vida. Estamos então em Efésios capítulo 5, já temos uma jornada aí de uns 5 estudos nessa direção, do valor do casamento, do propósito do casamento, e agora estamos vendo de forma prática como o esposo tratar a esposa tratar o marido, e assim a gente está crescendo e entendendo de fato a vontade de Deus para o nosso casamento e para as nossas vidas. Mas eu sou solteiro, um dia talvez você vai casar, provavelmente, e bem provavelmente você vai se casar, e você precisa saber como então tratar já do comecinho, já namorado, a namorada, e aí já ensaiando para o casamento, e aí você já vai saber como começar, e aquilo que Deus tem para a tua vida, para o teu casamento também, para o seu relacionamento aí no futuro. Eu já sou viúva, mas você tem filhos, você tem netos, e você pode, sabendo ajudá-los nas suas necessidades, nas suas crises, você pode ser muito usado e usada por Deus na vida dos seus filhos e também dos seus filhos espirituais também. Então é para todos nós esse ensino que vai nos dar bagagem para a vida, para sermos usados com os nossos discípulos também, na bênção aí do nosso Deus. Estamos em Efésios capítulo 5 e vamos procurar ser bem objetivos para nós podermos aí ter o que Deus tem de uma forma completa hoje, para que não fiquemos como ficamos na última vez. O ensino para as crianças foi meio dividido. Para as crianças não, estou ouvindo as crianças saindo, meu neto ali, não são as crianças. Para as mulheres, como as mulheres cuidarem dos maridos. E ficou na metade o estudo passado e nós vamos completar hoje. Mas eu gostaria que os irmãos lessem, me ajudassem a ler Efésios capítulo 5, a partir do verso 21. Nós vamos ler do 21 ao 25 e cada um lê um versículo então. Pode começar, quem quiser, a partir do verso 21, Efésios 5, 21, cada um lê um versículo até o 25. Muito bom. Nós no estudo passado, que domingo passado nós não tivemos, mas no domingo retrasado nós falamos de como a esposa tratar o marido, aí vimos a questão da submissão, e também já era um segundo estudo sobre a esposa, como a esposa cuidar do marido, tratar o marido, e nós terminamos. Ainda, de verdade, não terminamos, vamos terminar hoje, mas nós vamos completar o estudo, só relembrando um pouco para a gente não perder o fio da meada aí. Nós ficamos então com a pergunta no domingo passado, se a mulher deve submeter-se ao marido que não é líder espiritual. Então nós fizemos essa pergunta. A mulher, ela deve se submeter ao marido que não é espiritual, que não é um líder espiritual. Então nós lançamos essa pergunta, alguns disseram que
que devem se submeter, outros ficaram em dúvida, outros disseram que não devem se submeter. Então nós entendemos biblicamente, de uma forma muito clara, que a mulher ela deve se submeter primeiro a Cristo. Então ela se submete primeiro a Jesus, e se aquilo que o marido pedir, estiver falando, se for de acordo com a vontade de Deus, ela se submete. Se não for de acordo com a vontade de Deus, ela não precisa se submeter, porque ela deve a submissão primeiramente a Cristo Jesus. Então mas é muito difícil para eu me submeter ao meu marido, porque ele fala um bocado de coisa e me irrita, e é muito difícil me submeter porque ele não me oferece a segurança que eu preciso. Nós vimos que a necessidade emocional intrínseca da mulher é se sentir segura, e a necessidade intrínseca do homem é ser respeitado, o emocional do homem é ser respeitado. Então, ele não se dá o respeito, e ele não me oferece segurança que eu preciso, e a mulher, então, insegura, nós percebemos que ela fica nervosa, irritadiça. Aí nós percebemos a orientação bíblica muito clara em 1 Pedro, nós vamos voltar aqui em Efésios 5, mas vamos lá em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. A partir do verso 1, diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Depois continua ali no verso de número 5, pois assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada um a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem bem, não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, nós entendemos claramente que o procedimento da mulher, principalmente aqui no verso 2, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Nós vimos que a mulher, então, ela precisa ser honesta, verdadeira com o homem, respeitosa. A beleza da mulher não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, pela beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Aí nós vimos que a mulher ela precisa ser honesta, verdadeira, respeitosa, dócil e tranquila. Aí nós tivemos como que praticamente uma batida de frente, né, com um caminhão, né, porque como que a mulher ela vai conseguir ser dócil e tranquila quando o marido não oferece segurança para ela? É impossível. É impossível viver o que está descrito aqui nesse texto. E nós, sendo bem realistas, nós não estamos aqui para a gente caminhar para uma utopia, para uma viagem do ideal somente, mas falando do dia a dia, do relacionamento prático, de você dia a dia com a sua esposa, com o seu marido. Quando o marido não oferece a segurança para a esposa, é impossível a esposa ser dócil e tranquila. Ela acaba até com subterfúgios de não sendo honesta, até manipular situações, para que ela crê
porque assim ela vai conseguir sobreviver. Então nós estamos falando do dia a dia, do relacionamento, como ele é de verdade. Agora, se é impossível, como está aqui para a gente viver? Se é impossível para você, mulher, ser dócil e tranquila, como é que Deus, então, ele não tem senso de realidade em colocar essa instrução, então, para a mulher? Deus tem. Deus tem o senso todo. Ele é a sabedoria pura. Por isso que, tanto que Deus nos ensina para o comportamento da mulher para com seu marido, e tanto o comportamento do marido para com sua mulher, precisa dependência da graça e do poder de Deus. Se você não aprender, mulher, se você não aprender, homem, se eu não aprender, se minha esposa não aprender a depender de Deus, é impossível viver o que está aqui. Não vamos viver o que está aqui. Não vamos ter o que Deus tem de fato para a gente ser luz, para que a gente espelhe e espalhe a glória de Deus no nosso casamento para os nossos filhos e para as outras pessoas. É só na dependência de Deus. Humanamente, nas nossas forças, isso aqui não funciona, isso aqui é impossível. Por isso que eu e você precisamos desesperadamente depender da graça de Deus. E é assim que nós vamos prosseguir agora. Nós vamos orar e pedir a Deus, você precisa pedir a Deus, que Deus te ensine a ser uma pessoa mais dependente dEle. Eu preciso ser mais dependente de Deus. Você também. A busca da presença de Deus, de separarmos tempo, de vivermos na presença de Deus, na dependência de Deus, é uma luta espiritual de todos os dias, todas as semanas. Então você precisa dirigir o teu coração a renovar o teu desejo de dependência de Deus, de deixar Deus fazer, de deixar Deus falar ao seu coração a sós com Ele, separando mais tempo para buscar o Senhor, a face dEle, para fluir o que Ele tem em você de verdade. E a transformação vem. Você vai experimentar milagre de Deus na sua vida primeiro, e milagre de Deus no seu casamento. Mas você precisa querer isso de todo o seu coração, porque é isso que Deus quer te dar. É isso que Deus quer dar para mim cada vez mais. Então nós vamos orar agora pedindo isso para Deus, abrindo o nosso coração, falando: Deus, fala, traz aquilo que o Senhor deseja ao meu coração, transforma a mim, através de mim, o meu casamento, a minha família. Faz, Deus, o que o Senhor deseja. Vamos pedir isso para Deus agora, de todo o nosso coração. Querido Deus, o Senhor está vendo, ó Deus, a minha vida, o Senhor está vendo a vida de cada um, cada coração. O Senhor sabe, ó Deus, cada relacionamento aqui, cada casamento que traz. O Senhor sabe, ó Deus, o que está, Deus, doendo, os traumas, as feridas, as necessidades, as fraquezas, Deus, as emoções abaladas, Deus, o nervosismo, a ira, o ódio, a contenda. Deus, o Senhor sabe, Pai, o Senhor vê tudo muito melhor do que todos nós. E nós então, Pai, entregamos, cada um de nós entregamos o nosso coração, Deus. Eu entrego, Deus, o meu coração corrupto, necessitado, Deus, de graça restauradora, de milagre do Senhor, da Tua mão sobrenatural. Deus, vem sobre mim, vem em mim, e de mim, no Teu Espírito, ó Deus, me enche do Teu Espírito agora, Deus, porque eu quero, Deus, esta vida santa do Senhor, em viver, Deus, o que o Senhor ensina aqui, ó Deus, as mulheres e os homens, cada um de nós, Deus, vivenciarmos isso na nossa vida pessoal, no nosso casamento, com a nossa família. Pai, faz, ó Deus, o milagre que o Senhor quer fazer. Eu me entrego, Deus, nós nos entregamos muito gratos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Naquilo que você pediu para Deus é possível, é plenamente possível.
é viável, é prático para o dia a dia. Você, como mulher, ser tranquila, ser dócil com seu marido, mesmo que ele seja estúpido com você, mesmo que ele seja uma pessoa que não te trata com o carinho, com aquilo que vai suprir a segurança que nós já aprendemos, que Deus, Ele dá a segurança para a mulher que falta no marido. Então você vai receber de Deus essa segurança. Você vai receber essa segurança de Deus para você, na graça de Deus, poder tratar esse marido de forma honesta, tranquila. E nós paramos no estudo passado com a indagação. Então, o que a palavra de Deus diz aqui? Olha no verso 1 Pedro 3, o verso 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Então, nós entendemos que seria melhor a mulher, então, ficar calada, sem palavra alguma. Mas então, o homem que não obedece à palavra, a mulher então fica sempre caladinha, não pode falar, não vai poder então dizer o que ela está sentindo, não vai poder falar? Vai poder falar. O ensino do texto aqui, ele trabalha principalmente a atitude de como a mulher fala. Então não é que você não deve falar, você pode falar. Mas você precisa falar de forma honesta, dócil, tranquila. Se não for dessa forma, então é melhor que não fale. Porque a você brigar, a você exigir na força, a palavra de Deus nos deixa tão claro, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas, pastor, sabe o que é? Lá em casa não é assim não. Lá em casa eu tenho que botar a coisa em ordem, porque se for esperar por aquele, se for esperar por ele, e eu falo mesmo. E tenho que falar brigando com ele, senão ele não atende. Assim que funciona. Lá no fundo ela crê que funciona assim. Até pode funcionar no sentido de ele, sim, atender quando ela grita, quando ela fica nervosa, quando ela briga, para a coisa não ficar pior. Então é melhor atendê-la, é melhor então fazer o que ela quer, para não ficar pior. Mas em meio a toda essa confusão, ele, por fora, ele está colaborando. Mas por dentro, não resolveu nada. Ele continua na dele, ele continua rebelde à esposa, ele não está nem aí, não está considerando o que ela está falando. Ele está fazendo, ele está atendendo por fora, mas por dentro não muda nada. Só piora. Minha esposa é rixenta, minha esposa fica falando, já não aguento mais. E tal, e essa mulher. Então é isso que ele pensa lá dentro. É isso que não construiu nada, não edificou nada. E a mulher sábia, ela edifica o seu lar, ou ela destrói com as suas próprias mãos. Mas a gente vê lá também, Tiago, que a gente pode destruir, pôr fogo em tudo com a nossa própria língua. Então é melhor, se for brigar, se for discutir, se não for a atitude que Deus deseja, então não fala. Ora só. Quando você se sentir na presença de Deus segura, tranquila, então fale. Fale na autoridade do Espírito Santo, fale no poder do Espírito Santo e fale o que você precisa falar. Mas naquilo que Deus tem de verdade e não naquilo que você acha que pela tua força feminina você vai conseguir, ou a tua intuição, que você vai então conseguir fazer o melhor para você e para o seu marido, para a sua família.
e para os seus filhos. Entendeu, então? Não é que você não pode falar, mas depende de Deus para falar como nós estamos aprendendo aqui em 1 Pedro. Entendeu? Então, como é que é a mulher submissa ao marido? A gente viu que ela está relacionado ao verso 21, para os dois se submeterem um ao outro. Agora, voltando lá em Efésios, vamos voltar lá em Efésios. Efésios 5, 21. Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, baseado nesse versículo, ele vai discorrer que a mulher se sujeite ao marido e o marido dê a vida pela esposa. São duas maneiras, como Deus, por exemplo, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. O marido vai ser o cabeça da mulher e a mulher vai, então, se sujeitar ao marido, mas o marido, como cabeça da mulher, que nós vamos ver agora, ele precisa dar a vida pela esposa. Então, na verdade, é um se sujeitando ao outro. Ela de baixo, reconhecendo a autoridade que Deus delegou ao marido, e ele se submetendo a Deus, vai então dar a vida pela esposa, que é abrir mão dos seus direitos, que é abrir mão dos seus pensamentos, é abrir mão dos seus desejos, é dar a vida como Jesus deu, se esvaziando e se esvaziando até a morte pela esposa, que é o que nós vamos ver agora a partir do verso 25. Então, hoje é o dia dos homens, de verdade, né? E vamos só completar aqui do verso 23, que fala do homem sendo o cabeça da mulher, e nós vamos entender o que é essa autoridade que ama a mulher. Olha o verso 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Nós sabemos que o valor do casamento é nós imitarmos o casamento de Cristo com a igreja. Como Cristo, então todo o texto aqui vai se espelhando no casamento de Cristo com a igreja. Então o homem, como Jesus é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Cabeça significa o quê? Aquele que tem autoridade delegada por Deus no relacionamento. Então nós vamos entender esse princípio da autoridade. O que é essa autoridade dada por Deus? Todo o universo e todas as pessoas que existem, elas estão sob dois princípios. São regidas por dois princípios. Se você quiser anotar, isso é muito importante, porque disso vem todo o discernimento espiritual daquilo que rege a sua vida. O primeiro princípio que rege o universo e as nossas vidas é o princípio da autoridade divina, a autoridade de Deus. Desde a criação, Deus então haja luz. Na palavra de Deus, na autoridade, houve luz. Deus então, pela a sua autoridade, a palavra do seu poder, Ele criou todas as coisas e sustenta todas as coisas e delegou autoridade ao homem desde a criação e delegou então no casamento autoridade para o homem ser o responsável pelo casamento. Deus vai cobrar principalmente do homem a responsabilidade do casamento, sendo representante da autoridade de Deus no relacionamento. Então, o principal representante da autoridade de Deus no casamento é o homem. A mulher também tem a sua parte que a gente vai entender melhor. Mas ao homem cabe representar
autoridade de Deus no seu casamento. Nós dissemos que são 2 princípios. O primeiro princípio qual é? O princípio da autoridade divina. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio da rebeldia satânica. Primeiro princípio qual é? Da autoridade de Deus. E o segundo, da rebeldia satânica. Qual que foi o pecado que Satanás, ele era Lúcifer, um anjo de luz. Então, qual que o pecado que levou Satanás à queda? Rebeldia à autoridade de Deus. Ele foi rebelde a Deus. Ele quis ser igual a Deus, superior a Deus. Ele se rebelou contra Deus. Então, Satanás, ele tem isso como meta principal na sua vida. Ele é rebelde a toda a autoridade de Deus e ele quer usurpar a autoridade que Deus delegou a vocês, principalmente homens, e as mulheres também. Então, a missão de existência de Satanás é usurpar a autoridade divina que Deus delega a nós. Quando nós cremos em Cristo Jesus, quando nós recebemos o Espírito de Deus, o poder do Espírito de Deus, a autoridade do Espírito de Deus nas nossas vidas, o diabo quer usurpar isso, ele quer tirar de nós, ele quer que a gente não se submeta à autoridade divina, mas através do engano, nós façamos o mesmo jogo que ele faz contra Deus, que é a rebeldia. Isso trazendo bem para a prática. Olhando hoje para o seu casamento, ele está mais debaixo do princípio da autoridade divina, ou ele está mais debaixo do princípio da autoridade satânica? Você hoje, você se vê individualmente mais debaixo da autoridade divina ou mais debaixo da rebeldia satânica? Isso é visto do que você viveu ontem, do que você está vivendo agora nessa mensagem. No dia a dia, de onde você costuma extrair, de fontes que você costuma extrair prazer. E a gente vai percebendo, então, onde está de fato o nosso coração. Se o nosso coração é só um coração religioso, ou a gente, de fato, está buscando a face de Deus, se relacionando com Deus, e neste relacionamento com Deus, que é amor, o amor de Deus está fluindo de fato, e de fato você, como homem, está procurando ser esse representante da autoridade divina, que nós já vamos ver como fazer isso na prática, e você, mulher, também, se submetendo a Cristo, se submetendo ao seu marido, e cheia de sabedoria, edificando de fato o seu lar, ou você está destruindo o seu lar com as suas irritações, com o seu nervosismo, com toda a insegurança, porque o seu marido não está correspondendo ao que ele precisa como líder espiritual. Como está a sua vida? Mas para estar debaixo do princípio da autoridade divina ou debaixo do princípio da rebeldia satânica. Como então a esposa ela vai ser representante da autoridade divina no casamento? Se submetendo à autoridade divina, que é se submeter ao seu marido, como a gente já tem aprendido. Como é que o homem vai ser, então, o representante da autoridade divina no seu casamento? Está claro que, então, em Efésios 5, o verso 25. Vamos juntos lá. Efésios 5, 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela.
Este entregar-se por ela está relacionado a Filipenses 2, ali onde a gente vê que Jesus se esvaziou, e ele se esvaziou até a morte de cruz. Então, o que o homem ele precisa fazer como representante da autoridade divina? Ele precisa se esvaziar. A questão de autoridade, e a gente percebe até nos meios aí seculares, aquela coisa do autoritarismo. Você que tem ouvido essas palestras para a sua empresa e tudo mais, você sabe que o autoritarismo saiu completamente, há muitos anos já, de como você guiar os funcionários, o trabalho em equipe e tudo mais. Então, nesse meio corporativo, não há mais esse conceito de você fazer valer a sua autoridade. Mas, de fato, você ser um líder que influencia, e através do exemplo, e através de você ser sensível às necessidades emocionais dos seus funcionários, da sua equipe, você então ali ter a identificação, melhor dizendo, com a sua equipe, e ali você então, influenciando, você consegue trabalhar junto e o resultado é muito melhor. O marido e a esposa, eles são uma equipe. Você precisa entender que você é uma equipe com o seu marido, você é uma equipe com a sua esposa. Os dois, quando casam, são o quê? Um só. São dois indivíduos? São, mas são um só. Se você não é para a sua esposa, se a esposa não é para o seu marido, não vai, os dois, se não houver acordo, não vai nada dar certo. Andarão juntos se não houver acordo. Para haver acordo, o marido precisa ceder. A palavra-chave aqui é ceder. O marido acha que, pelo autoritarismo, eu sou autoridade, eu sou responsável, eu tenho que botar ordem aqui, os pingos dos is. E às vezes ele vai e bate de frente com a esposa e vê que ela grita mais alto e entra em crise. E aí ele fala, não, melhor então eu recuar, ficar na minha, quietão. Aí ele parte para ficar quietão, ficar na dele, e ela então, pela insegurança, acaba começando a assumir tudo. E ela vai então levando tudo na força por causa da necessidade que ela tem de se sentir segura. Então ela começa então a assumir a casa, assumir a liderança que não cabe a ela. Aí isso traz muito mais insegurança, porque está na contramão do que ela mais precisa, se sentir segura. É por isso que se o teu casamento está disfuncional, está de cabeça para baixo, está tudo invertido, você precisa colocar ele da forma funcional e começar a inverter esse processo. Para o marido que quer ser agora, vai ter consciência, quer ser um líder espiritual, vai ser muito difícil inverter isso, porque às vezes é coisa de anos que a mulher já está na liderança, que a mulher já assumiu muita coisa, e se acostumaram os dois a viver assim, e só sabem viver assim. Mas precisa dependência de Deus, você marido. Nós falamos das mulheres, vamos falar agora muito dos maridos. O marido precisa, os dois individualmente dependerem de Deus. Se não houver dependência de Deus, é impossível, não vai, como o pessoal falou, não vai rolar, não vai dar certo. Você precisa ser um homem de oração, você precisa buscar a Deus graça para ter sabedoria de como você vai representar a autoridade de Deus. Entrega, Jesus se entregou, está dizendo, como é que eu vou representar a autoridade de Deus? Amando minha esposa. Como é que é esse amor? Amor é essa entrega.
Então como é que é? Eu vou me anular nesse relacionamento? Eu vou então me anular nesse relacionamento? É uma palavra que sai muito. Eu vou me anular nessa relação? Sim, você vai se anular. Jesus se anulou. Jesus se esvaziou de toda a sua glória e se tornou homem, sofreu tudo que a gente sofreu sem pecado, por amor a você e a mim. Imitando o seu Jesus, você precisa entender que você precisa ter um coração quebrantado, disposto a ceder. Mas ceder não porque ela está falando só, mas ceder porque Deus está falando. Não por causa dela só, mas por causa de Deus. Deus está mandando você, eu sou a autoridade e você, filho, tem que me obedecer. Não se trata de como você se sente, não se trata de como você vai se sentir. Obedeça, eu sei que eu estou falando e você vai ver o resultado. Depois você vai se sentir melhor. Talvez você não se sinta muito bem, e nem a mulher se submetendo a você. Mas ela vai obedecer, você vai obedecer. Se ela não obedecer, pelo menos você obedeça. Me obedeça e você verá o que eu vou fazer. Deus vai honrar. Então, o que você vai fazer? Ceder. Vai fazer todas as vontades dela? Não. Não vou poder mais falar o que eu quero? Vai. Mas quando você vai com o coração aberto, disposto a ceder, a se entregar por ela, a maioria das coisas você vai acabar fazendo a vontade dela. Não mais para você ter algumas vantagens, por exemplo, para que a noite seja melhor. Então eu vou ceder, vou agradar bastante ela para que a noite seja uma noite boa. Não. Eu vou ceder por amor. Independente se a noite vai ser boa ou não vai. Independente do que ela vai me devolver ou não. Porque, meu Deus, que me amou de tal maneira, que me ensinou a amar, eu vou amar primeiríssima pessoa que eu devo amor, que eu vou amar, a minha esposa. E eu estou pronto a ceder. Não a ceder da proatividade de liderança. E ficar na cola dela e deixar ela liderando. Não é isso. É ceder às suas vontades que vão contra as vontades dela. Mas desde que a vontade dela não seja contra a vontade de Deus. Lembra, você deve obediência e submissão primeiro a Deus. São só questões de capricho ou o que for, você deve ceder. Deve ceder e amá-la, cedendo mesmo. Por quê? Para que crie espaço, para que ela venha até você e comece a confiar em você. Ela tenha espaço para ela se movimentar ao seu lado, junto com você. Porque quando a gente não aceita e fica brigando com a esposa, a gente se afasta da esposa e não dá espaço. E vice-versa. Então você precisa ceder. Quando fala, não, tudo bem, tranquilo, vamos fazer. Fique em paz, tal, vamos fazer dessa forma. Aí ela começa, quando um não quer, dois não briga, e aquela coisa, então ela começa a ganhar espaço. Então ela vai me fazer um capacho, eu vou ficar, como a esposa fala, se eu me submeter ao meu marido, eu vou virar capacho dele, né? Então agora é o contrário, eu vou virar o capacho da minha esposa, né? Ela vai pisar em minha vontade, ela fala, agora que eu faço a festa, ele está bonzinho, né? Agora ele está mansinho, eu vou fazer a festa. Não. Ela vai começar a perceber de verdade o que é ser amada. E esse homem vai começar, por causa de Deus principalmente, a aprender a tratar a sua esposa amorosamente, cedendo, entregando as suas vontades, os seus desejos por ela, para ela. Quando você dá espaço para a esposa, ela começa a ter mais espaço, a chegar mais a você. Você precisa estar junto com a sua esposa precisa confiar em você, porque você tem uma missão.
esse casamento, esse amor de você se entregar por ela, você precisa ceder porque existe uma missão. Olha a missão que está aqui, ó. Olha o verso 25. Marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la. Para santificá-la. Então, qual que é a missão do seu amor, da sua autoridade divina, de ser representante da autoridade divina? Eu tenho a missão de santificar a minha esposa. O que é santificar a esposa? Você ajudar a esposa a entender a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo de Deus que te habita e habita nela. Então, você é representante da autoridade de Deus, com esta missão de amor em ceder, criar espaço para você ter acesso e a confiança da sua esposa para você santificar a sua esposa. E a esposa, Deus me livre. Ele só fala, não, você está errada, você faz isso, você faz aquilo. Se ele for me santificar, ele vai apontar mais erros meus. Né? Vai ser complicado ele querer me santificar. Eu não sou santa e tal. Então vem essas coisas, mas o santificar de verdade é ele ajudar você a compreender a vontade de Deus para você, que é boa, agradável e perfeita para a mulher e para o marido, para o casal. Então, queira que o seu marido, em amor de verdade, te santifique, em amor, através do exemplo. Olha, vamos agora olhar Romanos capítulo 12, o verso 15. Como é que você vai santificar a esposa? Está aqui. Romanos 12, 15. Quem achou aí pode ler para nós. Pronto, ó. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Pastor, pensei que era uma palavra sobre santificação. E é uma palavra sobre santificação. Se alegre com os que se alegram e chorem com os que choram. A palavra-chave, se você puder colocar aí na sua Bíblia, escreve assim bem grande, empatia. Vamos lá, escreve aí, empatia. A empatia, ela é a palavra-chave para o homem santificar a sua esposa. Em 1 Pedro 3, vamos lá para 1 Pedro 3, que agora vem a parte dos homens naquele texto também. 1 Pedro 3, o verso 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com o quê? Com honra, como parte mais frágil. A mulher, ela é a parte mais frágil emocionalmente e fisicamente, de uma forma geral. Emocionalmente, fisicamente mais frágil. Por isso, aqui que entra a empatia. E a mulher, ela, por ser mais frágil emocionalmente, ela é regida grande parte pela sua emoção, pelos seus sentimentos, porque emocionalmente ela é mais frágil. Ela é assim e é extremamente importante que seja assim, porque ela, como auxiliadora idônea, ela é mais sensível aos detalhes. Por exemplo, as mulheres que estão aqui, elas veem tudo aqui, elas veem a bolinha cinza daquela bola que é mais... O homem que entrou aqui viu um monte de bola.
Ele não está vendo cor, ele não está vendo, ele vê só o geral. As mulheres veem os detalhes. Ela fala, o pastor hoje está, que a gola dele está... A mulher vê tudo isso, ela fala, o pastor estava com a camisa branca, está uma calça preta. Os homens veem assim, as mulheres não, elas veem os detalhes, isso é extremamente importante, porque os homens não enxergam muita coisa, e as mulheres são capacitadas por Deus com essa capacidade extraordinária de ver os detalhes, e nos ajudam demais. Falam, você não viu isso, bem? Eu não vi, não. Você não viu isso, bem? Não vi, não. Então, olha, presta atenção e tal, e ajuda demais a gente a poder, com essa sensibilidade da mulher, os dois juntos tomarem as melhores decisões e cumprirem o que Deus deseja na vida deles. Os dois se completando. Agora, a mulher, por ser mais frágil, mais sensível, o homem precisa aprender a ser empático à sua esposa. O homem, ele, quando tem alguma situação, ele precisa tentar. O que é empatia? Você se colocar no lugar da sua esposa e tentar sentir e pensar como ela está pensando. Tentar sentir o que ela está sentindo. E pedir, Deus, me ajuda a ser empático, mesmo que você não entenda muito, que é muito difícil você entender, mas procura sentir, chorar junto, se alegrar junto. Por exemplo, se a esposa tem um vaso desse tamanho, bonito, que ela ganhou, não sei de quem lá, e aquele vaso é uma coisa, preciosidade na sala, aquele vaso, olha meu vaso, olha meu vaso. E ela passa, olha, eu vou pôr uma planta bonita aqui, olha o meu vaso de novo. De repente você está ali, e ela está lá no outro cômodo, sem querer, você encosta o cotovelo no vaso, e o vaso, pá, no chão. Quebrou o vaso. O vaso! Aí eu falo, será que eu vou falar? Será que eu não falo? Será que eu falo? Será que eu não falo? Que eu quebrei. E agora? Ele fica apavorado. Quebrou o vaso dela. E com razão. Ele precisa ficar apavorado. Quebrou o vaso. Mas ele cata os cacos e tudo mais. E ele falou... Aí chega a esposa e ele assim... Quebrei o vaso. Aí você vê aquela... o franja assim... Você quebrou o meu vaso. Quebrei. Você é um bruto. Você não olha por onde você anda. Como que você quebrou o meu vaso? E tal. E ela fica chateada, entristecida, porque quebrou o vaso de estimação. Estou colocando aqui um exemplo, assim, para nós, homens, é bobo. Eu falava um exemplo bobo, mas não é. Para a mulher é o vaso que ela ganhou da não sei de quem. Ela tem muito afeto ligado no coração dela, e dá dor dentro dela. A questão do vaso, para mim não, é um vaso. Aí ele falou, não, pode deixar, eu estou indo trabalhar, pode deixar que nesse final de semana eu dou um jeito. Não, minha assim, eu dou um jeito. Né? O que ele vai fazer? Né? Vaso caro. Mas eu vou dar um jeito. Aí ele volta do trabalho, e ele entra, né, na sala, e encontra a mulher, ainda com a cara fechada. Aí ele fala, poxa, o dia inteiro. Aí ele chega, dá um sorriso. Você está ainda chateada comigo por causa do vaso? Para quê? Ele está ainda meio debochando do sentimento dela. Sem noção, total. E ela então fica muito, como o pessoal fala, pilhada, né? E que marido insensível. Não, ele não foi nem um pouquinho empático à dor, o sentimento dela para com o vaso. Para ele é uma grande bobagem. Aí ele fala para ela, mas o vaso é mais importante do que eu? Esse vaso, essa coisa desse vaso, é mais importante do que nós. Ela, sim! Está totalmente alterada.
você é um bruto, você é um insensível. E realmente ela tem toda a razão. Ela tem toda a razão. O que seria a atitude? O homem chegou cansado do trabalho, dia difícil. Você sabe, quando tem alguma coisa entre o casal, Satanás aproveita e chicoteia os dois o dia inteiro, né? Para quando for se encontrar de novo, a coisa não prestar. Então você tem que ser sábio, mesmo que o dia foi difícil, falar, olha, sair de casa, não foi tá delicado o negócio em casa. Deus me ajuda, me capacita, me dá sabedoria. Aí ele orou, e na sabedoria falou, se ela estiver bem, você conversa com ela mesmo assim, se ela não estiver bem, conversa e demonstra aquilo que tenta entender o que ela está sentindo. Seja empático com a sua esposa. Não é fingido. Aí que entra a intencionalidade de coração de você querer fazer o que é o certo. Às vezes, aquilo que Deus deseja. Às vezes, o homem não sabe. E para ele está tudo certo. Ela que está errada, ela que está dando valor mais para as coisas materiais do que para o espiritual. Ela é carnal, eu sou espiritual. Então a gente vai querendo fazer a vontade de Deus e o certo de maneira errada. E não é sábio. Por quê? Porque ela é mais sensível, ela é mais frágil. Então, tem sabedoria, homem de Deus. E como que eu falo isso para mim todo dia? Deus, me ajuda. Tem sabedoria, homem de Deus. E vai, conversa com a esposa, chegam com o espírito aberto, pronto a ceder. É lógico que ela te valoriza muito mais do que o vaso, para com isso. Então, é coisa que no nervosismo acaba saindo, as coisas bobas que a gente fala e a gente sofre, faz o cônjuge sofrer, por falta de sabedoria. Então, o que seria a atitude desse homem sábio? Ele chegar, entrar e falar, bem, e sentar do lado dela e falar, olha, como é que você está? Eu sei que eu fiz, eu sei que representa esse vaso para você, e eu estava pensando aqui, nós vamos aqui fazer um esforço, nós vamos comprar um vaso novo, igualzinho, ou você escolhe um vaso até melhor, e a gente tenta, por favor, me perdoe, eu esbarrei no vaso e não fui realmente cuidadoso, e eu quero entender como é que você está se sentindo. De alguma forma, você conhece a esposa, Deus vai te dar as palavras para você chorar com ela. Aí daqui a pouco ela fala, olha bem, não precisa comprar vaso não. A gente está apertado, depois mais para frente a gente compra, o que importa. Eu falei, não, vamos fazer assim, vamos orar para Deus suprir. Deus sabe da necessidade do teu coração, Deus sabe do teu sentimento. Vamos orar para Deus suprir? Vamos orar. Daqui a pouco os dois estão orando. Orando juntos para Deus suprir o vaso. Está percebendo? Aí olha o que diz 1 Pedro aqui, olha capítulo 3, o verso 7. Do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Por causa desse marido que foi empático, acabou com eles orando juntos, pedindo para Deus suprir o vaso. Mas como é que fica quando o marido não é empático? E não considera a estrutura da sua esposa como parte mais frágil? Dá em briga. Não tem mais oração, não tem mais clima para orar. Aí está aquela situação, no dia seguinte, é um sábado, vamos fazer o culto doméstico, e ela está chateada, não tem clima para fazer culto doméstico. Mas vamos fazer o culto doméstico porque o pastor mandou e tem que fazer o culto doméstico. E aí ele força, vamos fazer o culto doméstico. Tem um verso aqui da Bíblia, e começa a ler o verso, e vamos fazer oração. Tem nada a ver.
Percebeu? Agora, eles oraram juntos pelo vaso, aí aquilo Deus vai trabalhando no coração dela, ela vai enxergando algumas coisas também, os dois vão conversando. No dia seguinte, sábado ou domingo de manhã, dia da família, o que for, eles vão fazer o culto doméstico. Ela está com o espírito dela mais tranquilo, ele também tem união, eles oram juntos, eles se edificam juntos, se fortalecem juntos. E aí ela começa a ver alguns valores maiores na vida dela, aprende naquela situação, ele também aprende, e é assim que os dois vão crescendo. E ela, com o espírito de submissão ao marido, a Deus, quando orou a Deus, Deus já vai tocando e já vai mostrando para ela ter uma atitude melhor quanto à questão do vaso também. E assim os dois vão se edificando e se unindo cada vez mais. O contrário também os dois vão se destruindo e se desunindo cada vez mais, se não houver, de fato, essa empatia. E a empatia não é uma via de duas mãos, de uma mão só, é uma via de duas mãos. Sujeitai-vos uns aos outros. Então, essa empatia, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, o marido vai fazer, sabiamente, e a mulher também. Você percebe como é que funciona? Funciona mesmo. Então, começa a ser empático, começa a ser empática, e Deus vai trazer. Nós vamos continuar, já o nosso tempo corre demais, nós vamos continuar domingo que vem não, que vem é o domingo da família mesmo, aí você vai fazer o culto doméstico, né, de forma empática, e você vai ter então clima para fazer o culto doméstico ali com a sua esposa, com a sua família, e no outro domingo nós vamos prosseguir então de como o marido, tem muita coisa boa aqui para o marido aprender a como tratar a esposa, amar a esposa de verdade. Mas leva para casa, leva no seu coração hoje, de todo o seu coração, você decidir agora: Deus me faz um homem empático, Deus me faz uma mulher empática, que o Senhor me ajude a compreender o coração do meu marido, me ajude a compreender o coração da minha esposa, os sentimentos dela, para que eu chore com ela, me alegre com ela e aprenda a ceder como homem de Deus, como representante da autoridade divina, e hoje, a partir de hoje, derriba todo e qualquer sentimentos, pensamentos que vão de acordo com o princípio da rebeldia satânica. Quebra isso no nome de Jesus agora e vai para a tua casa totalmente disposto a reconstruir, restaurar em você primeiro essa atitude de amor, o homem, de entrega para sua esposa, de amá-la, sendo empático, disposto a chorar com ela, a se alegrar com ela quando ela estiver melhor e aguardar o tempo dela e ceder o que for necessário para você estar junto. Deus quer que você esteja junto com a sua esposa e você, como homem de Deus, liderança espiritual, amorosa, você vai então se dirigir em empatia e vai conquistar, reconquistar o coração da sua amada. Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra viva e eficaz, rica graça do Senhor para a minha vida, para o meu casamento, para a minha família. Obrigado, Deus. Eu estou, Deus, decidido, cada irmã aqui decidida, principalmente os homens, a amarmos as nossas esposas, a esposa, a amar e ser empático. Deus, me ajuda a aprender, Deus, esta arte, esta beleza e a eficácia da empatia. Que eu aprenda a chorar com a minha esposa, aprenda a sentir com os sentimentos da minha esposa, cedendo aos meus sentimentos, e que juntos a gente caminhe nos sentimentos e na mente de Cristo, fortalecidos no Teu amor, ó Deus, que flui pela Tua autoridade amorosa em mim, Pai, que o Senhor delegou.
e a cada esposa também, ó Deus, aqui, Pai, que o Senhor faça a obra em cada vida, em cada casamento, aqui em cada família, Deus, para nossa alegria e para a tua honra e glória, no nome de Jesus. Amém, Senhor.